Então, vamos iniciar com o tema Qualificação de Laboratórios de Controle Tecnológico. O que muda para as construtoras e laboratórios com o SEAC 2021. Sob o comando de Marcos Galindo, que é membro do GT-SEAC PBQPH, representante da CEBIC no Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação e diretor do Ciduscom Bahia. Então, com a palavra agora, Marcos Galindo, vamos nessa. Você tem 30 minutos para apresentar, certo? Ok, Aline, obrigado. Obrigada. Bom, a apresentação de hoje, ela toma por base as alterações no regimento SEAC, mais com foco na área de materiais, laboratórios e plano de controle tecnológico. A gente vai falar disso, mas antes eu achei por bem fazer uma contextualização do SEAC e do PBQPH para a gente poder chegar no objetivo realmente da apresentação. Então, vindo para o começo de tudo, que é o próprio PBQPH, o objetivo do PBQPH é promover a qualidade e a produtividade do setor da construção habitacional. Então, na verdade, é um conjunto de objetivos que a meta, o objetivo maior, vamos dizer assim, é a modernização do setor da construção, mas o eixo, né, o principal é promover a qualidade e a produtividade do setor da construção habitacional. Para isso, o PBQPH se vale de 3 sistemas para atingir esse objetivo. O mais antigo e o mais tradicional deles é o SEAC, que é um sistema da avaliação da conformidade das empresas de serviços e obras. Então, o SEAC ele é destinado não somente a construtoras, mas também a empresas de projeto, de gerenciamento e futuramente também a empresas de serviços especializados, como empresas de impermeabilização, de instalações prediais, etc. Mas ele, até o momento, ele é mais conhecido e mais amplamente utilizado na certificação de empresas construtoras. Então, qual é o objetivo do SEAC Construtoras? É avaliar a conformidade de sistemas de gestão da qualidade de empresas construtoras. Então, já que o objetivo do PBQPH é promover a qualidade e a produtividade, nada mais justo que o objetivo do SEAC seja que as empresas tenham sistemas de gestão da qualidade e seja feita a avaliação da conformidade desses sistemas. O que é o sistema de gestão da qualidade, né? É aquele conjunto de atividades pelos quais a empresa identifica seus objetivos e determina os processos e os recursos necessários para alcançar os resultados desejados. No SEAC, o sistema de gestão da qualidade deve demonstrar a capacidade da empresa em entregar produtos que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos legais. O objetivo do PBQPH é promover a qualidade e a produtividade do setor da construção habitacional. E o PBQPH faz isso através de 3 sistemas. O SEAC, que é voltado para empresas de serviços e obras, então, além das construtoras, vai incluir também as empresas de projetos, de gerenciamento e de serviços especializados, como serviços de fundações, de instalações prediais, de impermeabilização, etc. E esse é o SEAC. O CIMAC ele é voltado para materiais e componentes. A finalidade do CIMAC é promover o atendimento às normas técnicas brasileiras na fabricação de materiais e componentes. Um outro objetivo do CIMAC é evitar a não conformidade, é praticamente a mesma coisa, né? Mas é evitar a não conformidade proposital, que algumas empresas fazem como estratégia comercial, né? Eles não cumprem a norma para ter um produto mais barato para vender mais. Então, esse é uma das finalidades, um principal objetivo, na verdade, do CIMAC. E o SINAT, que é o Sistema Nacional de Aprovações Técnicas. Ele foi concebido inicialmente para fazer a aprovação de produtos inovadores. São aqueles produtos que não têm norma técnica brasileira. Então, como avaliar esses produtos? O SINAT foi criado para isso. Depois,
tornou-se necessário fazer também a avaliação de sistemas convencionais. Então, a estrutura de concreto convencional, as alvenarias, seja de bloco cerâmico ou de bloco de concreto, né? Então, esses sistemas convencionais também passaram a ser avaliados pelo SINAT através das fichas de avaliação de desempenho, né? Que contém, vamos chamar assim, os parâmetros de desempenho desses sistemas convencionais. Bom, dando foco no SIAC, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, o objetivo do SIAC Construtoras é avaliar a conformidade de sistemas de gestão da qualidade de empresas construtoras. Então, se o objetivo do PBQPH é promover qualidade e produtividade, o SIAC tem como estratégia que as empresas adotem sistemas de gestão da qualidade. E o SIAC faz a avaliação da conformidade desses sistemas de gestão. Próximo, Muitinho, por favor. Próximo não veio, está pensando ainda. Chegou. Muito bem. Então, o que é sistema de gestão da qualidade? Né? Só para recapitular. É o conjunto de atividades pelos quais a empresa identifica seus objetivos, determina os processos e os recursos necessários para alcançar os resultados desejados. Em rápidas palavras, isso é sistema de gestão da qualidade. No SIAC, o sistema de gestão deve demonstrar a capacidade da empresa em entregar produtos que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos legais. Então, a gente precisa ficar com isso bem em mente aí o tempo todo. No final das contas, o sistema de gestão da qualidade tem que entregar isso, tem que assegurar que a empresa entrega isso. Para haver a confiabilidade, a confiança de que a empresa é capaz de entregar isso através do sistema de gestão da qualidade, é que se faz a certificação no SIAC. Foi aí que lá em 2005 conseguimos trazer o Inmetro para o processo de certificação, porque o Inmetro só queria certificar ISO 9000, mas conseguimos trazer o Inmetro para fazer a certificação e ela é feita hoje em cima dos referenciais normativos dos níveis A e B do regimento do SIAC. Então, níveis A e B, o nível B é menos exigente do que o nível A é o equivalente a ISO mais um pouco. Então, esses referenciais normativos eles foram elaborados com base na ISO 9001, na versão atual, 2015, mas eles também contêm requisitos próprios do SIAC. Por isso mesmo, o SIAC no nível A, ele é uma certificação além da ISO 9000, da ISO 9001, porque ele contém esses requisitos adicionais. E que requisitos são esses? São os requisitos vinculados aos materiais considerados conformes lá no CIMAC, materiais conformes de empresas qualificadas, consideradas qualificadas no CIMAC, são os sistemas convencionais e os produtos inovadores que têm FADs ou DATEX expedidas pelo SINAT, e também algumas normas brasileiras, como principalmente a norma de desempenho, já que a gente está falando o tempo todo aqui de construção habitacional, a norma 5674, que é de manutenção, a 14037, que é o manual de uso, e a ISO 9000, que é a ISO do Sistema de Gestão da Qualidade propriamente dito. Então, a certificação do SIAC tem o objetivo ou é feita com base na ISO 9001 e tem como objetivo assegurar a confiança de que a empresa é capaz de entregar produtos que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos legais. Próximo. Aguardando aí o próximo. Chegou. Bom, então estamos falando aqui de qualidade e produtividade, então a gente olha para isso de duas formas, né? Bom, qualidade e produtividade tem a ver com os processos, e produtos e processos que objetivam a satisfação do cliente, e tem a ver com a produtividade da empresa, que são os resultados da empresa e a satisfação dos sócios. Ou seja, o sistema de gestão da qualidade, além de proporcionar essa uniformização, essa padronização de procedimentos, de processos e de entregar produtos que atendem aos requisitos do cliente, aos requisitos legais, portanto, proporcionam a satisfação do cliente, ele também deve proporcionar resultados para a empresa, deve proporcionar a satisfação dos sócios, e isso se expressa através da produtividade.
Então, não adianta falar de qualidade sem falar de produtividade, não adianta ter um sistema de gestão que é muito bom para o cliente e não é bom para a empresa. Então, tudo isso tem que ser muito equilibrado. Esse sistema de gestão da qualidade também tem que assegurar, e aí é que vem uma evolução, quer dizer, com o passar dos anos, o acréscimo, vamos dizer assim, de requisitos que foram se acumulando, né? Tem que assegurar o desempenho das edificações habitacionais, tem que atender aos requisitos do usuário, que estão lá relacionados na norma de desempenho. Entre eles, a durabilidade. A durabilidade. E isso nos traz a importância da questão dos manuais, da abordagem da vida útil, quando na elaboração dos projetos, das garantias e das responsabilidades. Hoje em dia, a gente está tendo uma crise, aí, uma epidemia aí de ações na justiça, que está sendo chamada de indústria dos vícios construtivos, em que empresas, empreendimentos estão acionando as construtoras, empresas de advogados, né? Naturalmente no exercício da sua atividade profissional, e empreendimentos estão acionando as construtoras em busca de indenizações com base em supostos vícios construtivos e que não existe nem o interesse assim de corrigir esses eventuais vícios e sim obter uma remuneração, uma contrapartida financeira. Então, essa questão da qualidade, da produtividade, de desempenho da construção habitacional, da durabilidade, tudo isso vem falar muito com essas questões que estão dentro do... Viajou aqui agora. Que estão dentro dos nossos sistemas de gestão da qualidade, que estão tratados dentro do nosso sistema de gestão da qualidade e que a gente precisa ficar muito atento a isso hoje em dia. Tudo isso tem muito a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco sobre materiais e laboratórios. E onde é que está o ponto nevrálgico de controle de tudo isso? Está nos serviços controlados e nos materiais controlados, né? Logo no início do SIAC, mesmo da ISO 9000, todo mundo levava em consideração aquela relação de 20 serviços e 25 materiais. Todo mundo levava aquilo assim muito como um bocado de papel, um bocado de fichas que tinham que ser preparadas, elaboradas, né, sobre aqueles materiais e serviços, mas hoje isso aqui é onde vai estar a rastreabilidade do nosso bem executar de obras, né? Então, o ponto nevrálgico de tudo isso está nesses serviços controlados e materiais controlados, sendo que deve ser dado preferência a materiais certificados no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, o SBAC, e também materiais conformes de empresas qualificadas nos PSQs do CIMAC. Isso é um foco que deve ser dado pelas construtoras certificadas pelo SIAC, de preferência de aquisição de materiais certificados através do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade ou daqueles materiais que são considerados conformes de empresas qualificadas nos PSQs do CIMAC. Também, hoje em dia, com a evolução do próprio PBQPH, a gente tem a possibilidade de utilização das fichas de avaliação de desempenho, de utilizar tecnologias inovadoras. Então, no caso, como eu falei aqui, para, vamos dizer assim, fundamentar melhor essas questões técnicas dos serviços e materiais controlados, é que a gente tem a possibilidade de utilizar fichas de avaliação de desempenho, porque elas já têm toda a avaliação de desempenho de alguns sistemas convencionais, e a gente já especifica aqueles sistemas, tipo alvenarias, ou sistemas de piso, ou o que for, utilizando avaliações que já existem daqueles sistemas e que potencialmente eles atendem à norma de desempenho. Então, cabe a gente executar conforme está prescrito naquela ficha de avaliação de desempenho, assim como as tecnologias inovadoras também, elas já foram avaliadas e se um DATEC, um documento de avaliação técnica, existe, é porque aquele material atende aos requisitos de desempenho e, portanto, você pode utilizar aquele DATEC
lembrando sempre que o DATEC depende de uma transferência de tecnologia, depende de um contrato da empresa construtora com a empresa que é detentora da tecnologia inovadora, mas aqui, isso significa que você está utilizando uma tecnologia que tem o potencial de atendimento da norma de desempenho. E mesmo a coisa mais básica, que é a elaboração dos projetos, a gente tem que fazer de olho nas normas técnicas, dando preferência a especificar aquilo que tem norma técnica, para você ter como parametrizar a compra do material, a execução do serviço, etc. Se você especifica um serviço ou um produto para o qual não existe norma técnica, você está naturalmente se colocando em dificuldade. Cabendo ao final, então, ao construtor, dependendo da situação, ou é o próprio construtor, quem é construtor e incorporador, então ele é quem está à frente dos projetos, mas às vezes o construtor é apenas um construtor mesmo, está fazendo a obra com os projetos de terceiros que lhe foram entregues. Então, cabe ao construtor, simplesmente ao final, construir conforme os projetos e normas técnicas e implementar um plano de controle tecnológico em cada obra. E agora, utilizando laboratórios qualificados, conforme o requisito 8411 dos referenciais normativos níveis A e B do SIAC. Então, toda essa contextualização que eu fiz foi para chegar nesse ponto aqui. A gente tem objetivo, a gente tem compromisso com o cliente, a gente tem compromisso com a empresa e a sua sobrevivência ao longo do tempo, e a gente, portanto, não pode dar chance ao azar, não pode dar sorte ao azar de termos problemas técnicos nas nossas obras, e para isso a gente tem que seguir toda a prescrição de boa execução técnica, desde o projeto até a execução da obra, chamando a atenção para isso, que são essas últimas alterações do SIAC, agora, que tem a ver com a utilização de laboratórios qualificados. Então, isso não somente é uma disposição que está escrita no regimento, como ela vai, a partir de 15 de janeiro, todos os processos de certificação do SIAC vão cobrar essa qualificação, vão cobrar da construtora as evidências de que ela fez um processo de qualificação de algum laboratório para utilizar nos seus controles tecnológicos. Então, as empresas têm que se preparar para isso, tanto quanto os laboratórios também têm que se preparar. Esse foi o desafio que surgiu nessa última alteração do SIAC, mas ele tem muito a ver com toda uma realidade que nós estamos vivendo, nós, empresas construtoras e incorporadoras, que estamos vivendo junto aos nossos clientes e em ações, vamos chamar assim, meio que por atacado, que estão surgindo, hoje, principalmente nas obras de habitação de interesse social, mas que certamente vão migrar para os mercados de habitação de mercado. Então, próxima tela aqui, Moitinho. Aqui agora, então, é que a gente vai dar um foco na questão dos materiais, laboratórios e plano de controle tecnológico. Vamos lá. Chamando a atenção do que é que mudou no... Bom, todo mundo, eu imagino que todo mundo aqui conhece o SIAC, então a gente vai só fazer as observações que são pertinentes ao tema aqui, né? O plano de controle tecnológico está lá definido logo no início do Regimento Geral, no artigo 5º, é a definição número 29, plano de controle tecnológico, é o documento referido no plano de controle da qualidade da obra, que relaciona os meios, as frequências e os responsáveis pela realização dos ensaios dos materiais controlados a serem aplicados e serviços controlados a serem executados em uma obra, que comprovem o atendimento às normas técnicas aplicáveis e aos requisitos dos projetos. No caso de edificação habitacional, ainda deve atender o que especifica a 15575. Então, só recapitulando o que é o plano de controle tecnológico. Em seguida, já vamos direto aqui para o regimento específico da especialidade técnica de execução de obras, no artigo 19, onde ele cobra que o OAC deve evidenciar que a empresa construtora, ao empregar materiais cuja certificação seja compulsória, se assegura do uso de produtos que atendam a essa exigência. Ora, se a certificação é compulsória, significa que eu só posso comprar material de produto que tem a certificação.
sendo obrigatório verificar o selo de identificação, a autenticidade do certificado no sítio do Inmetro. Próximo. Aí pula já para o artigo 21. Para a efetivação do alinhamento do SIAC com os demais sistemas do PBQPH, fica definido que a empresa construtora deve utilizar materiais, componentes e sistemas construtivos que atendam às diretrizes do SIMAC e do SINAT. Bom, devem utilizar, mas nem sempre os materiais e componentes e os sistemas construtivos que estão disponíveis, vamos dizer assim, atendem à especificação de uma determinada obra. Então, você tem que, desde o projeto, na verdade, vir dirigindo o projeto daquela obra, daquele empreendimento, para que ele seja feito, para que ele seja montado, vamos dizer assim, a partir de materiais para certificação ou que sejam considerados conformes no SIMAC, e também usando o potencial das fichas de avaliação de desempenho para sistemas convencionais ou da TEX para sistemas inovadores, porque eles já avaliaram a capacidade de atender a norma de desempenho daqueles produtos. Então, isso é o que se chama de alinhamento dentro do SIAC entre os 3 sistemas. Você tem que haver uma sinergia entre esses 3 sistemas, que eu mostrei logo lá no primeiro slide. No artigo 24, o OAC deve evidenciar que a empresa construtora realiza, sempre que possível, por meio do laboratório externo ou da empresa, controle tecnológico dos materiais e componentes utilizados na estrutura portante de suas obras, independente do realizado pelo fornecedor, em atendimento às normas técnicas aplicáveis. Então, essa disposição, ela existe desde quando não existia plano de controle tecnológico no SIAC. E ela tinha, portanto, ela existe desde 2005, pelo menos. E ela tinha um objetivo. Se você não fizer avaliação de nada, faça pelo menos do material da estrutura portante. Só que de lá para cá a gente acrescentou várias outras coisas no regimento e não excluiu esse detalhe aí. Então, isso às vezes essa disposição às vezes fica brigando com outras que estão mais adiante aqui, mas essencialmente ela é mantida, ela está mantida. Então, as empresas devem fazer esse controle, um controle próprio dos materiais da estrutura portante, além daquele que é feito pelo fornecedor, salvo em disposições adiante, que nós vamos ver, em que isso é dispensável. Então, a gente vai ver em que situações isso é dispensável. No artigo 1º no parágrafo 1º do artigo 24, o OAC deve evidenciar que a construtora realiza controle tecnológico de materiais aplicados e serviços executados em atendimento ao plano de controle tecnológico da obra. Isso é o que eu estou dizendo, que a partir de janeiro de 2022 passará a ser cobrado com maior intensidade pelos auditores. Eles vão ter que fazer isso para poder executarem bem o trabalho deles, porque senão eles vão ser mal avaliados pelo Inmetro. Então, esse parágrafo 1º do artigo 24, ele chama a atenção de todos nós de que esse plano de controle tecnológico tem que existir em cada obra e o que está no plano tem que ser cumprido e que a gente tem que ter as evidências de que realizou esses ensaios, de fato, os relatórios, atestando a qualidade dos materiais e serviços e, quando houver necessidade, o refazimento do serviço ou da aplicação do material que for preciso, até comprovar que está atendida a norma daquele produto ou daquele serviço. No parágrafo 2º é onde vem a alteração que tem maior impacto aqui na vida da gente. O controle tecnológico deve ser realizado por laboratórios qualificados, por laboratório qualificado, conforme os critérios previstos no requisito 8411, que tem a ver lá com a aquisição de materiais e serviços, dos referenciais normativos dos níveis B e A. Então, essa introdução aqui deve ser realizada por um laboratório qualificado é que está comandando aqui o que vai acontecer, o que está acontecendo lá nos referenciais normativos níveis B e A, no requisito 8411. Vamos para a próxima tela, que a gente já está chegando lá. 8.1, plano da qualidade da obra, é só para lembrar
que no plano da qualidade da obra tem um alfabeto de letrinhas lá de coisas que a gente tem que fazer. Na letra C está escrito lá, relação dos materiais e serviços controlados, respectivos procedimentos de execução e inspeção. E na letra D está lá o próprio plano de controle tecnológico. No 8411, que foi o citado aqui no parágrafo 2º do artigo 24, é onde está a questão do processo de qualificação de fornecedores. Observe que esse é um requisito para fornecedores em geral. A empresa construtora deve estabelecer critérios para qualificar aqui no sentido de pré-avaliar e selecionar seus fornecedores. Deve ser tomada como base a capacidade do fornecedor em atender os requisitos especificados nos documentos de aquisição. Pode ser dispensado do processo de qualificação o fornecedor considerado qualificado no PSQ do SIMAC para o produto-alvo do PSQ a ser adquirido. Então, por exemplo, o PSQ de piso cerâmico, ele tem lá um PSQ e aquela empresa, aquele produto daquela empresa é considerado um produto conforme e aquela empresa é considerada qualificada. Então, é dispensado o procedimento de qualificação deste fornecedor, porque ele já está lá qualificado pelo próprio SIMAC. Então, isso dispensa a construtora de fazer esse procedimento de qualificação do fornecedor. Isso é uma vantagem para a construtora, porque ela deixa de ter um trabalho, ela tem um trabalho a menos, vamos dizer assim, ao selecionar esse fornecedor e esse produto. De novo, a gente volta para a integração dos sistemas do PBQPH e a utilização das ferramentas que já estão disponibilizadas para uma maior produtividade da empresa. Tá? É vedada à empresa construtora a aquisição de produtos dos fornecedores de materiais, e aí eu já não estou vendo o resto, porque minha tela não deixa, considerados não conformes. Eu sei que isso é o final da história do que está escrito aqui. Então, é vedado, não pode comprar. E o que é que acontece? O SIMAC, ele emite um relatório, ele tem 23 ou 24 programas setoriais da qualidade, de vários setores dos materiais de construção, e a cada 3 meses eles fazem um relatório sobre os produtos e as empresas. Parte do trabalho que eles fazem para a emissão desse relatório é ir nas casas de materiais de construção, eles compram aleatoriamente alguns materiais de diversos fornecedores e ensaiam esses materiais. Então, a construtora, mesmo não querendo, o fabricante do material, mesmo não querendo participar do PSQ, ela é avaliada. E quando o PSQ encontra com uma certa frequência que aquele produto daquele fabricante não atende à norma, aquilo é considerado uma não conformidade proposital, vamos dizer assim, e aquela empresa e aquele produto entra nominalmente no relatório do SIMAC como não conforme, empresa não qualificada. E por PSQ, isso está disponível no site do PBQPH. Você vai lá no SIMAC, procura o PSQ do seu interesse, e lá você vai ver o último relatório trimestral, e lá vai estar escrito quem são as empresas consideradas qualificadas e os produtos conformes, e quais são as empresas consideradas não qualificadas, para você não comprar material daquelas empresas. Ok? Então, vamos para a próxima tela aqui. Ainda nesse processo de qualificação de fornecedores. No caso de não existir PSQ do produto-alvo, pode ser dispensado do processo de qualificação o fornecedor que apresente certificação no âmbito do SBAC, o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, emitida por organismo de certificação de produto. Certificação de produto é um organismo certificador que é acreditado pelo Inmetro para fazer isso, para fazer certificação de produto. Então, hoje em dia, tem empresas que preferem ir num OCP, obter uma certificação em metro do seu produto, do que participar no PSQ. É uma opção de mercado, cada um faz a sua. Então, você pode fazer a aquisição de um produto dessa empresa e você fica dispensado, você, construtor, fica dispensado de fazer o processo de qualificação desse fornecedor. Pode ser dispensado do processo de qualificação o fornecedor detentor de um DATEC também, porque o DATEC aí já é um sistema construtivo, é uma tecnologia, e ela já está toda parametrizada para atendimento, não somente à norma de desempenho, como às normas
dos materiais, dos produtos que vão dentro daquele sistema. Cabe a você repetir ou, vamos dizer assim, executar aquele sistema conforme está previsto para assegurar a qualificação, o resultado de desempenho que está previsto nele. Aí é onde vem a parte de controle tecnológico. No caso de fornecedores de serviços de controle tecnológico, os critérios para a qualificação podem incluir, letra A, podem incluir, podem. Letra A, laboratórios acreditados pelo Inmetro. B, laboratórios em processo de acreditação pelo Inmetro. Foi aquilo que eu estava falando mais cedo, um pouco com Priscila. O Senai Bahia está se preparando para ser um laboratório acreditado junto ao Inmetro, mas antes de ele ser acreditado, ele entra em processo de acreditação. Mas a partir do momento em que ele entra em processo de acreditação, ele já é um laboratório que a gente pode qualificar, que a gente já pode escolher. Ele é o que está na letra B, na linha B aqui do 8411, laboratórios em processo de acreditação. Então, ou você escolhe um laboratório acreditado, ou em processo de acreditação, ou você pode escolher um laboratório avaliado satisfatoriamente pela empresa construtora no atendimento aos requisitos para a avaliação de laboratórios não acreditados por organismo de certificação de produtos definidos pelo Inmetro, que é o tal anexo 7. Aquele organismo de certificação de produtos que eu mencionei lá, mais acima um pouco, está logo no início aqui dessa tela, ele pode, um organismo de certificação de produto, nem sempre ele domina todos os ensaios, todas as disciplinas de todos os produtos que chegam para ele avaliar. Às vezes chega um produto para ele avaliar que ele só faz 1 ou 2 procedimentos, ele precisa de 3 ou 4 outros procedimentos de outros laboratórios. O que é que ele faz, então? Tem um anexo que é igualzinho a esse anexo 7 do SIAC, na verdade, o do SIAC é cópia daquele, né, dos organismos de certificação de produto, especificando o que é que o organismo de certificação de produto tem que verificar nesse terceiro laboratório que ele vai chamar para completar as avaliações dele, quais são os requisitos que ele tem que atender. Qual foi o meio termo que a gente conseguiu encontrar com o Inmetro para a gente não ser obrigado a somente contratar laboratórios acreditados? Vamos fazer igual aos organismos de certificação de produto. Vamos avaliar um laboratório que não é acreditado ainda, de acordo com esse mesmo anexo que tem lá para os organismos de certificação de produtos, e vamos botar esse anexo aqui dentro do SIAC. E isso é o que foi feito. E, portanto, foi assim que nasceu esse anexo 7 aqui no regimento do SIAC. Vamos seguindo aqui para a próxima letra, as outras alternativas, no campo do podem, né? Podem também ser laboratórios de instituições de pesquisa ou ensino, laboratório de uma universidade, públicas ou privadas, que comprovem o atendimento aos requisitos da ABNT ISO/IEC 17025, ou laboratórios de empresa de controle tecnológico com certificação de gestão da qualidade em conformidade com a ISO 9001, cujo escopo sejam aqueles que pretendem ser contratados pela construtora. Também podem ser selecionados laboratórios não enquadrados nos casos acima, que comprovem o atendimento aos requisitos da ISO/IEC 17025. A 17025 é o equivalente da ISO 9001 é a norma de laboratórios. No caso de laboratórios não enquadrados nas alíneas A e B, A é acreditado, B é em processo de acreditação. Fora essas duas alíneas, a empresa construtora deve inspecionar as instalações dos laboratórios, avaliar a competência e experiência de suas equipes técnicas e verificar a calibração de seus equipamentos de medição, se atentando aos requisitos descritos no anexo 7. Os laboratórios não acreditados ou que não se encontrem em processo de acreditação devem ser requalificados a cada 12 meses, ou seja, esse procedimento de visitar os laboratórios, avaliar a competência das equipes, etc., tem que ser feito a cada 12 meses, a não ser que seja um laboratório acreditado ou em processo de acreditação. Por isso eu estava dizendo a Priscila, na hora que o laboratório do Senai entrar em processo de acreditação,
soem as trombetas, porque a gente já escapa de ter que seguir essas alternativas C, D, e mais esses dois adendos que tem aqui de verificação da qualificação do laboratório. Construtora não é organismo de certificação de produto, porque o organismo de certificação de produto ele até tem a competência já dentro dele próprio para avaliar o outro laboratório, porque ele se mantém certificado, acreditado. Então, se ele se mantém certificado, acreditado, é porque ele tem a competência para avaliar isso. Então, é fácil para ele avaliar isso num outro laboratório. Mas nós, construtores, nós não temos essa competência à nossa mão, não é uma coisa para a qual a gente se qualifica, para a qual a gente está treinado. A qualificação, a saída que a gente encontrou para isso é o que está escrito agora a seguir. A qualificação dos laboratórios não acreditados ou que não se encontram em processo de acreditação pode ser realizada por pessoal próprio ou contratado, desde que possua registro de treinamento de no mínimo 16 horas, experiência em avaliação ou gestão de laboratórios. Essa foi a saída que a gente encontrou. Recorrer aos profissionais que já são especializados, já são especialistas nessa atividade e, através deles, fazer a avaliação para a nossa construtora daquele laboratório que pretendemos contratar. Próxima tela, por favor, Moitinho. Aqui é mais alguns detalhes sobre liberação de materiais e serviços em obra, reforçando aquela questão da dispensa de realização de ensaio de recebimentos, lá no 6.1, né? A construtora é dispensada da realização de ensaio de recebimento de materiais conformes de empresas certificadas nos PSQs ou de produtos certificados no SBAC. Isso foi para tirar uma justamente, e aí eu volto lá para aquele artigo 24, onde a gente fala que fala sobre os materiais da estrutura portante, né? Aqui é onde a gente sai daquele problema, porque não é preciso fazer ensaio de recebimento desses materiais se eles ou são qualificados pela empresa ou já são certificados no SBAC. Então, quando você cruza uma coisa com a outra, na dúvida de outro, isso aqui, porque é a construtora, né? A empresa construtora é dispensada da realização de ensaios de recebimento de um lote específico de materiais, de um lote específico, ou seja, aquele material não é usualmente certificado lá pelo Inmetro, mas você, como construtor, pediu ao fornecedor, você comprou um lote de esquadrias, aquele produto, a empresa normalmente não tem uma certificação de produto para aquela esquadria que ele fabrica. Mas você diz, eu vou comprar essas 1.000 esquadrias aqui da sua mão, mas você vai ensaiar isso aqui num laboratório acreditado. E aí, então, a empresa construtora é dispensada da realização de ensaio de recebimento de um lote específico, caso o seu fabricante forneça o relatório de ensaio demonstrando o atendimento do mesmo às condições previstas nas normas técnicas de especificação. No caso da ABNT 15575, norma de desempenho, quando esta trouxer exigências complementares também. O relatório deve demonstrar a rastreabilidade dos materiais ensaiados com os entregues na obra. E aqui agora, só para mencionar mesmo, o anexo 7, que são os próprios requisitos para a avaliação de laboratórios não acreditados. Vou passar bem rapidamente pelas próximas telas aqui, Moitinho, só para dar uma noção geral ao pessoal. Próxima. Confidencialidade, requisitos para avaliação de laboratórios não acreditados. Confidencialidade, organização, próximo. Sistema de gestão, olha que só aqui são 9 itens, avaliar o sistema de gestão do laboratório, próximo. Pessoal, quer dizer, qualificação do pessoal, acomodações e condições ambientais, verificar se toda a instalação é compatível com os ensaios que realiza, próximo. Equipamentos e materiais de referência, vai aí toda a parte de equipamentos, calibragens, etc. Vamos lá, próximo. Rastreabilidade das medições e calibrações, calibração e método de ensaio, próximo. Manuseio dos itens, registros, próximo.
relatórios de ensaios e serviços de apoio e fornecimentos externos. E por aqui eu vou terminando. Isso aqui foi só para dar a vocês uma ideia geral. É evidente que se um laboratório, se uma empresa de controle tecnológico puder se ela puder fazer a qualificação na 17025 e iniciar um processo de acreditação, ela vai estar fazendo o melhor para ela como empresa, né? Aquela empresa que faz o controle tecnológico de materiais e serviços em obras, ela já está fazendo o melhor por ela, se ela fizer a 17025. Mas ela também pode fazer uma qualificação na ISO 9001, especificamente daqueles ensaios que ela realiza. É um pouco menos do que a 17025. Portanto, para fazer um tanto e um tantinho menos, talvez fosse melhor fazer a 17025, mas a empresa sempre tem a opção de fazer a 9001, focada naqueles processos, daqueles ensaios que realiza, ou, em último caso, fazer a qualificação no anexo 7. Aí a construtora, o laboratório vai fazer essa qualificação para atender esses 12 requisitos que eu acabei de mostrar aqui, e no final, a construtora, através de um terceirizado ou diretamente, se tiver um profissional capacitado, vai lá fazer a avaliação daquele laboratório. Mas ele se capacita no sentido de se preparar para atender aqueles 12 requisitos. Aqueles 12 requisitos são praticamente os mesmos requisitos da ISO 9001, ISO IEC 17025. É praticamente a mesma coisa, só não tem a formalidade da norma 17025, mas os requisitos são os mesmos. E é por isso que eles existem, é porque existem laboratórios no mercado que não querem o processo de acreditação, não querem, não faz parte do seu objetivo, mas admitem se capacitar ou estarem capacitados tecnicamente e com toda a infraestrutura necessária para cumprir o que for preciso do ponto de vista técnico, mas sem a formalidade de uma acreditação junto ao Inmetro. Então, diante dessa situação que a gente viu, e por que o sistema deu esse passo? Deu esse passo porque não dá mais para deixar passar o uso de materiais não conformes nas obras. As construtoras não podem mais fazer isso, não podem deixar que isso aconteça. O risco de um passivo técnico e jurídico, vamos dizer assim, da empresa para o futuro torna-se cada vez maior nos dias de hoje e, portanto, é preciso elevar a régua, é preciso ter um tratamento mais rigoroso dessas questões. Assim como o sistema está propondo isso para os consultores, também está propondo isso para os próprios auditores. Eles também têm que se melhorarem, eles também têm que se capacitarem para auditar melhor, e que muitas vezes eles não fazem porque, por questões comerciais, eles têm auditores que são mais, vamos dizer assim, menos experientes, com menos capacitação técnica, que é a forma que eles têm de conseguir vender o serviço, serem mais competitivos frente a um outro organismo de certificação que tem uma equipe mais qualificada, mais preparada e que cobra mais caro por isso. Mas a construtora, ao fazer isso, ela pode achar que está se livrando de um problema, contratando um OAC que vai ser mais tolerante com as evidências encontradas na empresa, mas, no final das contas, ela pode estar contratando para si um passivo que amanhã vai ser difícil de reverter e vai ter certamente um custo muito maior para reverter do que tivesse contratado uma certificação melhor qualificada. Então, tudo isso é muito orgânico, de certa forma. Vamos dizer assim, esse aperto está surgindo porque a qualidade das obras está pedindo, porque o que está surgindo no ambiente dos clientes está pedindo isso. Então, nós temos que nos capacitarmos mais, nós temos que exigir isso dos laboratórios, eles têm que se qualificarem para nos prestarem um melhor serviço e os auditores têm que fazer as exigências que estão previstas no nosso regimento. Observe que o construtor tem uma obrigação, o construtor passa a ter a obrigação, inúmeras obrigações, não posso dizer uma. O laboratório tem que chegar junto para atender essa qualificação e o auditor também tem que chegar junto para exigir isso tudo, porque senão o sistema não funciona.
Então, nós temos que fazer o sistema funcionar, nós temos que demandar, como construtores, essa capacitação dos laboratórios, e, nesse sentido, é que nós fomos buscar o apoio do SEBRAE, para que o SEBRAE intervisse nessa equação, proporcionando a oportunidade aos laboratórios de fazerem essa qualificação e melhorar o nosso ambiente técnico, ao final das contas. Daí, eu já encerrei e passo a palavra agora de volta para a Aline. Fico à disposição. Muito obrigada, Galindo. Muito obrigada mesmo. Acho que clareou aí um pouco, né, nossos anseios. Sempre quando surge um regimento, uma nova norma, a gente fica tentando entender, né, e principalmente como praticar, né, como colocar isso na prática. Então, vamos lá. Agora, então, vamos ter a palestra Como qualificar seu laboratório com baixo investimento financeiro, conduzida por Técio Calmon, que é coordenador da indústria Sebrae Bahia e administrador com especialização em marketing e gestão de negócios. A palestra de Técio parece que vai ser um pouco menor, está previsto aqui 20 minutos. Fique tranquila, eu vou reduzir ao máximo aqui, vou nem subir o slide, só uma coisa que eu vou projetar aqui, para ficar por conta do avançado do horário, mas pode falar. Tá, joia. A gente agradece. E aí, depois a gente abre para as perguntas, tá? Pronto. Pode seguir. Vamos lá. Primeiro, agradecer a vocês, né, principalmente a turma do Sinduscom pelo convite e parceria. Né, Galindo, que aula! Estava prestando atenção aqui, né? Vocês que são especialistas e conhecem bastante, né, das especificações da cadeia da construção civil, a gente do Sebrae, que é um pouco generalista, né, para mim foi uma oportunidade muito grande de conhecer um pouco mais, né, as entranhas, as vísceras, digamos assim, desse processo todo que a gente aqui apoia, né, dentro do Sebrae Tech e outras iniciativas, mas que não tem a oportunidade, por não ser do chão de fábrica, né, da construção civil, digamos assim, de entender melhor, e obrigado aí pela oportunidade, pela aula que você deu. Eu, particularmente, já ganhei meu dia aqui, né, mas eu vou começar falando, né, um pouco sobre a parceria, né, como é que surgiu tudo isso, né? O Sebrae por iniciativa não somente nossa, mas principalmente por estímulo e provocação do Sinduscom, né? A gente fez uma parceria formalizada, inclusive estou com ela aqui, né, para Sebrae, Sinduscom, né, um documento formalizado, né, onde a gente conseguiu estabelecer algumas prioridades de atuação conjunta, né? E aí eu já digo para todos vocês aqui, né, o mérito é do Sinduscom em sinalizar quais eram as necessidades de vocês, né, e de que forma que o Sebrae poderia ajudar a viabilizar, né, essas consultorias, digamos assim, principalmente pela questão financeira, porque muitas delas, consultoria não é o item barato, apesar de a gente saber da importância de consultoria, né, algumas empresas ficam, de fato, com dificuldade por conta do volume orçamentário e em fazer uma adesão, uma contrapartida integral, né, consultorias que custam 10 mil, 12 mil, 13 mil reais, dependendo do porte dessa empresa, desse laboratório, isso acaba sendo inviável, né, e através da parceria do Sebrae, a gente consegue, né, reduzir aí esse custo para 15% do custo total, para 20% do custo total, para 30% do custo total, né? E é por isso que a gente fez essa parceria com o Sinduscom. Qual foi o primeiro gargalo que a gente encontrou, digamos assim? Como são o Sebrae Tech, para quem não conhece, é um edital de credenciamento de soluções de inovação, tecnologia, produtividade, né, e outros itens que giram em torno da cadeia produtiva da empresa, o chão de fábrica mesmo da empresa da transformação. Mas a gente sempre trabalhou com um portfólio muito generalista, com soluções genéricas para todas as empresas. A gente tinha, inclusive, aqui, viu, Galindo e Cláudio e Aline, a gente tinha um portfólio com mais de 200 soluções. E aí, imagine para um gestor de projeto do Sebrae pegar esse portfólio com 200 soluções e negociar com a empresa. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Primeiro, que ele não conseguia se aprofundar em nada, ser específico em nada. E segundo, que essas soluções não eram específicas para cada um dos segmentos. O cara fala, de gráfica, isso não serve para mim. O cara de construção civil, isso aqui não serve para mim. E foi aí que a gente buscou, né, entender de cada um dos segmentos o que de fato serve, funciona para cada um dos segmentos. Então, assim, quando a gente fala de construção civil, a gente se deparou com um cenário de que a gente não tinha no portfólio muitas soluções que vocês precisavam, né? E foi aí que começou um trabalho
de parceria do Sebrae com o Sinduscom, e Cláudio Motinho fez um trabalho muito forte com a gente também, apoiando nesse processo. Primeiro, para a gente identificar quais eram os gargalos dos laboratórios, né? A gente chegou ali a entender, olha, o laboratório precisa disso, disso e disso. Segundo ponto, a gente construir de forma conjunta com o Sinduscom as fichas técnicas para poder viabilizar essas consultorias, né? E aí a gente fez esse trabalho de construção de ficha técnica, né? E o terceiro e último trabalho, não, o terceiro e não último trabalho, foi o credenciamento e validação dessas fichas técnicas aqui no Sebrae Bahia e no Sebrae Nacional. E o quarto passo, né? E que também não é o último, foi o credenciamento de empresas fornecedoras, né? Que é um dos mais difíceis para a gente, para prestar serviço. Então, quando eu falo aqui que eu tenho, né, uma adequação da 15575, eu preciso ter fornecedores como o Senai ou outras instituições de mercado que estejam credenciadas ao Sebrae nessa solução, para quando você, empresário do laboratório, me contratar, Sebrae, para prestar esse serviço para você, eu aciono essa cadeia de fornecedores. Então, é assim que funciona. Então, a gente fechou esse ciclo, demorou um período, né, galera? Demorou um tempo aí, né, porque não é um trabalho fácil, de alguns meses de trabalho, idas e vindas, e a gente conseguiu, né, ter aí um portfólio para ofertar dentro dessas regras, com subsídio de até 85%, parcelado em algumas vezes, né, para os laboratórios. Então, essa é a condição do Sebrae. Eu vou aqui listar algumas soluções que a gente priorizou, não são todas, mas assim, já antecipo para vocês que dentro da parceria com o Sinduscom, a gente priorizou em torno de 10 consultorias Sebrae Tech, mais algumas outras ações que estão fora, mas para essa pauta em específico aqui, a gente tem, deixa eu subir aqui rapidamente, não sei se vocês já estão vendo aí. Está na tela aí, gente? Não sei se... Ainda não, tá? Ainda não. Agora. Sim. Chegou? Sim. Pronto. Então, eu vou focar inicialmente nessas 3 soluções, apesar de que a gente sabe que nós temos outras, né? A gente tem a 15575, a gente tem, né, outras soluções de BIM, diversas outras ações, mas que não estão nessa pauta aqui, que é exatamente focada em laboratório. Mas a gente tem essas 3 soluções que hoje saem dessa forma. Então, consultoria de adequação à ISO 9001, né? Por exemplo, essa solução focada em laboratório, ela custa para a gente em torno de 13.600. Esse é o valor que eu, Sebrae, pago para o prestador de serviço. E o empresário, você, do laboratório, paga para o Sebrae até R$ 2.040, parcelado em algumas vezes. Isso aplicando a política de comercialização hoje de 15% de contrapartida, né? Isso pode ser parcelado em 10 vezes do cartão, digamos assim. A consultoria de adequação do anexo 7 do SIAC, que o Galindo falou, né, PBPQH, por exemplo, a custa para o Sebrae, essa consultoria, R$ 16.692 por consultoria por empresa. E o empresário, se ele fosse pagar integral, ele pagaria isso. Mas hoje, na política de comercialização e parceria com o Sinduscom, o valor cobrado é R$ 2.504, parcelado aí em 10 vezes. A mesma coisa para 17.025, que também está disponível no nosso portfólio, depois, né, da gente fazer todo esse processo de construção, credenciamento de fornecedores e disponibilização para venda, ela custa para o Sebrae até R$ 18.000, e a gente vende por R$ 2.700. Então, esse é só um exemplo, né, e prático e real do que a gente construiu com essa parceria, né, de tudo que Galindo falou, dos gargalos, das dificuldades, especificando, né, qual é a importância dessa norma e dessas questões para a cadeia da construção civil focando no laboratório, de que forma que o Sebrae pode entrar. Então, eu poderia passar aqui mais de 1 hora falando especificamente sobre várias outras soluções, mas eu acho que a gente priorizando essas soluções, que é o que a gente está, né, definindo para esses laboratórios, né, eu acho que seria o mais objetivo. E já respondendo aí a questão foi Priscila que perguntou, né? Priscila, o Sebrae Tech, a gente pode construir fichas, contanto que sejam de interesse do público-alvo, que tenha convergência, né, com os eixos priorizados ali, a gente pode construir, adaptar, né? Agora precisa ter demanda, né? Qual é o grande problema? Porque é um esforço muito grande, né, a gente construir ficha técnica, lapidar essa ficha técnica, validar aqui com o Sebrae Bahia, aprovar com o Sebrae Nacional, credenciar fornecedores e passar 1 ano e ter uma contratação, ou não ter contratação. O que é que o Sebrae faz? Dá uma limpada e exclui essa solução do portfólio, né? Toda solução que passa 1, 2 anos aqui sem demanda,
né, existe uma determinação interna que a gente tira do portfólio, descredencia, porque não tem giro. Então, me preocupa muito essa questão. Mas se é uma solução que a gente tem uma demanda específica, que é interesse do público-alvo, que a gente tem fornecedor, não tem porquê a gente não se empenhar em credenciar e colocar essa solução disponível no portfólio para a gente conseguir atender essas empresas. Então, basicamente, é isso. Eu tentei ser o mais objetivo possível aqui por conta do avançado horário, já estamos 18h16, para que vocês possam também fazer perguntas para mim, para Galindo, né, e para todos os outros envolvidos aqui. Ok. Estou à disposição, pessoal. Foi bem rapidinho mesmo. Foi. Mas obrigada, viu, por sua disponibilidade de ter vindo aqui. E vamos agora às perguntas, né? Eu só queria... foquei em ser rápido aqui, acabei esquecendo, né, de falar, né? Eu queria deixar, eu posso projetar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, o contato. Né? Na verdade, como é que o empresário faz para acessar isso, né? Sim, Primeiro ponto, é importante. né? Ele pode buscar o Sebrae diretamente, né, através do nosso gestor da construção civil, ou ele pode procurar o Sinduscom também, sem problema nenhum, que o Sinduscom faz essa ponte e conexão dessa demanda com o Sebrae, tá? Então, assim, eu até sugiro que faça isso, pode procurar o Cláudio, né, quem tiver acesso também à linha, o Galindo, né, que aí você direciona essa demanda para o Sebrae. O gestor nosso é Clifton Bongiovanni, o gestor da cadeia da construção civil, e ele terá o maior prazer em startar a demanda e atender vocês, para que a gente consiga também fazer a consultoria na empresa de vocês. Era isso. Viu, Tércio, você pode colocar os contatos de Clifton aí no chat também, por favor? Farei isso agora aqui. Tá bom. Eu tenho duas perguntinhas. Até porque você sabe, né, que apesar de eu estar, além de eu estar aqui como coordenadora do GT, eu sou da Concreta, né? E a Concreta tem um laboratório de solos. Né? Eu estou dos dois lados da moeda e no GT no meio aí. Porque a gente constrói, mas também a gente tem um laboratório. Nós, como laboratório de concreto, que a gente já não tem mais, a gente já foi certificado, na época até era Antônio Sérgio que estava lá. A gente foi certificado na 17.025. Mas não temos mais o laboratório, mas passamos por esse processo, a gente sabe que é um processo árduo e custoso, né? E no de solos, não. Eu queria saber o seguinte, primeiro, esses valores são somente para os laboratórios que as empresas são associadas ao Sinduscom? É para mim? Isso, Tessa. Não. Esses valores estão disponíveis no portfólio do Sebrae. O esforço que nós fizemos no Sinduscom foi disponibilizar isso, porque não existia essa solução no portfólio do Sebrae. Então, o esforço que nós fizemos foi de colocar isso para dentro. Agora, a prioridade na fila são as demandas da parceria com o Sinduscom. Tá? Os laboratórios não são Não. ao Sinduscom, né? Então... Isso. Não, então, é por exatamente não, mas, por exemplo, eu sou, né? O meu laboratório é de uma empresa que é associada ao Sinduscom, né? Certo, mas se não fosse, seria... Esse laboratório amanhã poderia ter acesso a essa qualificação da mesma forma. Não, sim, claro, mas é porque, assim, eu estou perguntando, pensando em mim, mas também pensando nos outros, né, que podem estar aí e não ser uma empresa, dono de um laboratório, mas o laboratório não é credenciado. E, às vezes, passa a ser interessante ser, né? Mas Isso, também outra pergunta. Eu acho que a limitação maior tem a ver com pequena ou pequena microempresa. Essa era a minha pergunta agora. Era ela mesmo. É somente para micro e pequena empresa? Vamos entrar na piscina para dar uma crachada? Oi? Tem um microfone, eu acho que está... Aí, ok. Estou tentando desligar aqui. Então, é somente para micro e pequena empresa? O público do Sebrae
micro ou pequena empresa, né? Então, são empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano, né? O Sebrae não é auditor, né? A gente não vai ali, né, auditar isso, mas a empresa precisa estar no cadastro como micro ou pequena empresa, tá? E em um momento de se autodeclarar micro ou pequena empresa para fazer parte disso, né? Fora disso, a gente não consegue praticar esses descontos. Então eu não estou incluída, infelizmente. E o objetivo do projeto, né, Aline, foi beneficiar a cadeia da construção, né? Ou seja, beneficiar às vezes, as construtoras, nossas associadas ou não, através de uma ação na cadeia, no caso dos laboratórios, né? As construtoras, para se adequar ao SIAC 2021, né, ela precisa ter laboratórios, fornecedores qualificados, senão ela não consegue manter, né, não só a qualidade, mas a própria certificação. Então, essa parceria foi construída nesse sentido, né, também de beneficiar a questão a cadeia. É que a gente não sabe com que rigor os OACs e os auditores vão atuar, entendeu, Aline? Então, se eles realmente pegarem a capricho o que está escrito, vai dar um pouquinho de confusão aí, entendeu? Não só aqui em Salvador, na Bahia, mas no Brasil inteiro, entendeu? Porque a gente não tem uma facilidade assim de achar um laboratório acreditado, ou mesmo em processo de acreditação. Não tem mesmo, né? Tirando o estado de São Paulo, eu diria que em lugar nenhum. Talvez Rio de Janeiro, Minas. Boa tarde. Na maior parte do país, não. Diga. Boa tarde, gente, tudo bem? Então, eu estou nesse meio aí como da parte da construtora, né? Sou responsável pela contratação de laboratórios, trabalho no setor de suprimentos contratando o controle tecnológico nível nacional, né? E nos deparamos agora, não vou falar o nome da construtora, porque eu acho que, né, não tenho como, não acho, né, ético aqui falar Não agora. se preocupe com Mas me deparei justamente com essa dificuldade, né? Quando veio a SIAC, é novo, né? Essa norma, acho que foi de abril, se eu não me engano, né? Que saiu de janeiro a SIAC, de 2021. Janeiro, isso, desculpa. Então, quando veio de cima, né? Os laboratórios agora terão que ser creditados. Então, foi aquela mão na cabeça, né? De todos os laboratórios e aí, como é que a gente vai fazer? Porque realmente é muito custoso, né? E aí, eu queria saber de vocês se tem um prazo quanto a isso, né? Quando é que entra realmente em vigor? Quando é que vai entrar realmente em vigor? E justamente a gente já está se preparando, mas temos essas dificuldades. Como o senhor falou, né? São Paulo, Rio de Janeiro, existem já laboratórios maiores, né? Que já estão à frente, mas outros não. Então, eu queria saber também do Tércio, né? Se o Sebrae está com essa parceria, se os outros Sebrais, né, do Brasil, né, outros estados estão também com essa parceria, se isso é a nível nacional ou apenas o Sebrae Sinduscom hoje? Bom, deixa eu falar logo o seguinte, olha, o prazo que existe é o prazo que entra em exigência o novo regimento do SIAC. O prazo inicialmente era 6 meses, então deveria ter entrado em exigência a partir de julho, mas aí foi adiado para janeiro do ano que vem. De forma que, a partir de janeiro do ano que vem, as auditorias que vierem a ser feitas, elas têm que ser feitas já respeitando esse novo regimento. Então, vamos supor que você fez uma recertificação ou uma auditoria de manutenção, de supervisão, vamos dizer que você fez isso em agosto. Então, você só vai fazer a próxima em agosto do ano que vem. Então, você tem um tempo até agosto do ano que vem para chegar lá. E você vai ser auditado em cima dos registros para trás, né? Então, ao longo de 2022, você vai ter que gerar registros de que está cumprindo o novo regimento, entendeu? Pelo menos as evidências, né? Sendo assim, você tem que dar o seu ciclo de certificação, ver quando é a sua próxima auditoria, e pelo menos a partir de uns 6 meses,
se você começar a ter essas evidências, né? Começar a gerar esses registros, né? Aí você tem que ver o seu planejamento, né? Empresa por empresa, cada empresa deve fazer o seu planejamento de trás para frente, para ver a partir de quando é que já tem que mudar de procedimento, né? Se você tem muitas obras, de repente você procura o local onde você tem maior facilidade de cumprir, né? Dá início a um atendimento lá, pelo menos você ali já tem como evidenciar para o auditor que está cumprindo parcialmente alguma coisa. A incógnita para a gente hoje é o quanto os auditores vão exigir isso, com que rigor eles vão fazer isso. Como não existe uma uniformidade entre os auditores, vai ter o auditor mais exigente, que vai demandar mais, e vai ter o auditor menos exigente, que vai demandar menos. A gente não sabe quem vai na sua obra ou na obra da concreta. Então, cada um tem que, vamos dizer assim, fazer a sua parte para não ficar descoberto na hora H. Porque vai dar isso tem um potencial de causar um pouco de estremecimento no mercado, tá? Então, o recomendado é que as empresas se preparem. O mais importante que a gente tem que fazer como empresas da construção é demandar dos laboratórios que nós contratamos que eles se qualifiquem. O laboratório pode dizer, mas isso vai me custar mais caro, isso vai me demandar mais tarefas, mais homem-hora. Ele não tem que se preocupar com isso, porque ele vai poder refletir essa maior qualificação, esse maior homem-hora que ele vai gastar para manter a empresa dele funcionando, ele vai ter que refletir isso no preço dele. Se ele hoje cobra R$10 por um produto, ele amanhã vai ter que cobrar 11, porque é o custo dele que aumentou, ele está tendo que cobrar um pouquinho mais. Então, da nossa parte, nós temos que cobrar, demandar dos laboratórios isso. Os laboratórios têm que se qualificarem e cumprirem a sua parte. A questão comercial se adequa. Os laboratórios vão fazer a sua adequação e as construtoras, porque têm que cumprir um requisito técnico, vão se adequar também. Mas se ninguém exigir, nada acontece. E onde é que vai estar o aperto? O aperto vai estar nas auditorias. Quem é que vai dar o aperto? É o Inmetro. O que se espera é que o Inmetro, anualmente, o Inmetro analisa o funcionamento dos organismos de certificação. Então, ele vai querer saber, olha, teve essa mudança aqui no SIAC, como foi que isso aconteceu nas obras que vocês auditaram? Auditaram 50 empresas, foi o que aconteceu. O cara não vai poder dizer que nenhuma empresa teve nenhum problema. Sim. O sistema está todo amarrado, Inmetro, OACs, construtoras, laboratórios. O regimento deu um comando, então todo mundo tem que se ajeitar agora para dar sequência, para dar cumprimento a isso, tá? Houve tempo para preparação, ainda há tempo para preparação, então vamos todo mundo trabalhar um pouquinho mais. Tércio ia fazer um comentário hoje. Bacana, Galindo. Deixa eu só... ela me perguntou sobre se o produto é nacional. Não, essa é uma iniciativa do Sebrae Bahia com o Sinduscom Bahia. Tá? Algumas soluções... devia ser nacional, me ajudem. Tem um trabalho por trás aí para nacionalizar isso, né? O primeiro passo a gente já deu, que as fichas técnicas que aprovamos aqui no Sebrae Tech, elas já estão disponíveis para qualquer estado credenciar. Tá? Por que é uma ação local? Né? Porque os fornecedores de consultorias eles não conseguem escalar. Então, por exemplo, os nossos fornecedores aqui, se tiver uma demanda em São Paulo, Rio de Janeiro, né, como é que eles fazem? Né? Então, cada Sebrae, né, precisa primeiro ter o interesse e aí pegar a ficha técnica que nós criamos aqui, e aí já tem um trabalho que foi feito por nós, eles não vão precisar, eles vão colocar disponível no portfólio e aí vai buscar fornecedor localmente. Então, o Senai de lá, ou qualquer outra empresa de consultoria especializada na cadeia da construção civil que queira se credenciar em cada um desses estados para passar a ser fornecedor local, né, dessa consultoria. Mas, a princípio, nasceu aqui e tem estado que tem alguma ou outra solução disponível. Não tem, por exemplo, aqui em 575, eu sei que tem alguns estados. Né? Agora, é a regra do Sebrae Tech de cada estado.
né, e o preço de cada estado. Esse contexto que a gente apresentou aqui é uma parceria local, Sebrae Bahia com Sinduscom Bahia. Mas o que você pode fazer, Karen, se é uma empresa nacional, é acionar os Sinduscons locais dos estados onde a empresa está, para que os Sinduscons busquem junto ao Sebrae esse mesmo tipo de colaboração que nós fizemos aqui na Bahia. E esses Sebrae dos estados podem falar com o Sebrae da Bahia, assim como os Sinduscons dos estados podem falar com o Sinduscom Bahia também. Então, você internamente, na empresa que você trabalha, pode acionar para que eles façam esse tipo de abordagem localmente, onde eles estão, tanto diretamente aos Sinduscons ou aos Sebrais, ou os dois, e tanto os Sebrais dos estados podem falar com o Sebrae Bahia, como os Sinduscons dos estados podem falar com o Sinduscom Bahia. Daí a gente vai só contar como foi feito isso se houver uma demanda, como disse Técio, que justifique uma abordagem nacional do Sebrae, aí quem sabe o Sebrae até pode conseguir que isso seja vamos dizer assim, uma iniciativa de maior envergadura, mas eu francamente eu não sei como o Sebrae atua quando existe uma demanda em escala nacional. Então, tem que começar por algum lugar. Se 2 ou 3 ou 4 estados acionarem, já acende uma luz lá em Brasília para dizer, opa, tem alguma coisa aqui que a gente deve dar uma atenção. Exatamente isso, Galindo. E eu aproveito para me colocar à disposição para ajudar os colegas de outros Sebrais, caso vocês acionem, eu estou à disposição aqui para ser o interlocutor, né, e facilitar que também esteja disponível no estado de cada um. O importante é ninguém ficar parado, tá? E caminhos tem, procurar os caminhos. Foi o que nós fizemos aqui e o Sebrae nos apoiou. Só, Karen, que o Sebrae Bahia, né? Ele atende na região Bahia, né? Então, se for Pernambuco, aí tem que ser o Sebrae Pernambuco. Aí tem que ser o Sebrae Pernambuco. Apesar de que ele pode ter credenciado empresas de consultoria de outros estados. Não está limitado a empresa de consultoria de Pernambuco, né? Aí ele pode estar contratando, desde que essa empresa esteja credenciada no Sebrae Pernambuco, Sebrae Amazonas, sei lá o que, ela pode estar dando esse atendimento, entendeu? Mas aí o Sebrae tem que ser do estado, não é isso, Tess? Do local. Ele não pode estar... Exatamente, é isso mesmo, Cláudio. Não, mas vocês já me deram um norte muito bom, porque tem pelo menos de orientação, né, aos laboratórios. Teve uma associada nossa que perguntou, ela tem um laboratório em Petrolina, ali na fronteira. Pode? O Sebrae Bahia pode? Não pode. Então, eu disse a ela... Se o CNPJ dela fosse de Juazeiro, não teria problema. Pois é. Né? Às vezes ela está de Juazeiro e fica no escritório, o laboratório do lado de lá, né? Enfim, mas é complicado. Aí eu disse, ela entra em contato com o laboratório para procurar o Sebrae de lá para viabilizar, né? E credenciar empresas que podem ser de Pernambuco, podem ser daqui, podem ser de São Paulo, de consultoria para dar esse suporte. É só a questão da viabilidade também econômica para essa empresa, né? Sim. Dar esse suporte em outros estados. Obrigada a todos. E, Karen, só completando aqui a sua resposta, antes porque tem uma pessoa com a mão levantada, se for interesse, a gente, como o Galindo falou, né, perceber que esse movimento tem demanda nacionalmente, a gente pode subir a conversa, né, para escalar isso. Qual é o desafio? Achar fornecedor que atenda no Brasil inteiro. Né? Esse é o grande desafio. Porque para o Sebrae nacionalizar um portfólio, uma solução, não é tão difícil. Né? E padronizar uma regra de subsídio e tal, eu acho que não é nem a tarefa tão difícil. Como é se fosse envio de um conteúdo digital, alguma coisa mais superficial, a gente consegue escalar, mas consultoria que precisa entrar na empresa, né, que tem muitas horas, a gente não consegue chegar em algumas regiões do país, né, não é todo estado que tem fornecedor para isso, não é todo fornecedor, por exemplo, da Bahia que consegue atender o Brasil inteiro, então eles só falam assim, eu só consigo Bahia e Pernambuco, né, eu consigo atender, chegar até aqui, os estados do Sul eu não consigo atender. Né? Então, o grande desafio é achar uma rede de consultores, né? E aí eu estou falando de Senai, de empresas de mercado,
que tenham competência e disponibilidade para atender essa malha aí do país inteiro. Esse é o grande desafio. Sim. Obrigada a todos. Ok. Então é isso. A gente... Bem, qualquer coisa é só entrar em contato. A gente agradece aqui a presença, né, Galindo e Técio, pelo conhecimento transmitido, disponibilidade, né, para explicitar todo esse regimento, quer dizer, todo não, né? Aquilo que veio de novo e que as pessoas estão buscando aí se adequar, e a todos que participaram deste webinar. Lembrando, viu, que é janeiro, hein, gente? 14, né, de janeiro de 2022, 15, a partir não é isso? de 15 de janeiro. Pronto, então a partir de 15 de janeiro, 14 é o nosso limite. A gente precisa estar adequado, certo? Todos os processos de certificação. Isso aí. Muito bom. Então, eu agradeço, desejo uma boa noite para todos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Obrigado, até a próxima. pessoal. Tchau, Tchau, um abraço, gente, uma excelente obrigada. noite para Tchau, vocês. pessoal. Um Boa noite para abraço. todos. Boa Tchau.